Fala pessoal, tudo bem com vocês? Professor Murilo mais uma vez aqui trazendo uma questão do Enem de 2019 do caderno amarelo, tá? Uma questão que envolve a questão de calorimetria, tá? Então a questão 113. Em uma aula experimental de calorimetria, uma professora queimou 2,5 gramas de castanha de caju crua para aquecer 350 gramas de água em um recipiente apropriado para diminuir as perdas de calor aí para o meio, né? Com base na leitura da tabela nutricional a seguir e a medida da temperatura da água após a queima total do combustível, ela concluiu que 50% da energia disponível foi aproveitada, tá? Então quer dizer que 50% da energia, né, do valor energético da porção de castanha, né, foi transferida para a água, né, foi realmente aproveitada. O calor específico da água é 1 caloria grau Celsius e a sua temperatura inicial era de 20 graus Celsius. Então temos aqui quantidade por porção de 10 gramas. Então note que foi tomado aqui, tá, gente? 2,5 gramas, tá? 2 castanhas no caso, né? Valor energético, 70 quilocalorias. Então quer dizer que em 10 gramas nós temos 70 quilocalorias ou 70 mil calorias, tá, de energia, né, em 10 gramas de castanha. E ele quer saber, as outras informações aqui a gente pode desconsiderar, para nós o que importa nesse caso é o valor energético, né, que vem dos carboidratos e da gordura, tá? Qual foi a temperatura da água em graus Celsius medida ao final do experimento? Muito bem, o que nós vamos precisar fazer aqui? Tá, gente? A gente vai estar trabalhando com calor sensível, tá? Então, a quantidade de calor que ela vai ser igual a massa vezes o calor específico vezes a variação de temperatura, tá? Lembrando só, né, que essa variação de temperatura vai ser dada por temperatura final menos a temperatura inicial, tá? Então, a diferença entre essas duas temperaturas. Porém, para aplicar essa expressão, a gente precisa, né? Lembrando, o que nós desejamos calcular, né? Ele quer a temperatura final. Ele nos fornece a temperatura inicial, a massa e o calor específico, tá? Mas a gente vai precisar, então, desse carinha aqui. A gente vai precisar da quantidade de calor que foi fornecida para a água para ocorrer essa variação de temperatura ou elevar-se a temperatura da água. Tá? Para chegar nessa quantidade de calor, nós primeiro vamos ter que trabalhar aí, então com a relação de proporções. Né? Por quê? Nós temos 2,5 gramas, tá, de castanha que vão gerar para nós X calorias. Tá? A gente poderia usar assim, né, a razão, vai para 2,5 e são 10 na tabela, então é 1/4. Poderia fazer isso, mas eu vou montar aqui uma regrinha de 3, tá? Então 2,5 gramas, vamos precisar X calorias, certo? Você tem a informação que 10 gramas, tá, correspondem a 70 quilocalorias, tá? Então a gente tem que 10 gramas, eles correspondem a 70 quilocalorias ou, já trabalhando com unidade, 70 mil calorias. Tá? Então a gente vai realizar essa proporção. Tá? Poderíamos multiplicar aqui, mas eu tenho um costume de fazer, né, que é olhar para essa relação, ó, são diretas. Então este valor aqui, né, o 2,5, é o 10 dividido por 4. Tá? Então quer dizer que esse valor de x ele segue a mesma proporção. Tá? Então vai ser 70 mil dividido por 4. Tá? Então 70 mil dividido por 4, a gente vai ter um total de quantidade de calor disponível para 2,5, disponível para 2,5 gramas. Tá? 70 mil dividido por 2, a gente vai ter 35 mil,
metade, tá? Posso dividir novamente este valor por 2, né? Então esses 35 mil dividido por 2, a gente vai ter 17.500, tá? Então a gente vai ter 17.500 calorias ou 500 calorias, tá? Para 2,5 gramas de castanha, tá? 17.500. Porém, a gente não pode se esquecer da informação que a energia aproveitada, né, ou seja, da energia disponível, apenas 50% foi aproveitada. Então, quer dizer, o que realmente foi aproveitado para nós, que é a quantidade de calor, é 50% de X. Tá? Então, a nossa quantidade de calor é 50% de 17.500, né? Então, 50% é dividir por 2, nós teríamos aqui, então, 8.750 calorias que foram aproveitadas neste processo de queima, tá? Agora, sim, temos os valores, vamos aplicar na expressão para determinarmos, então, a temperatura final, tá? Então, resolvendo, nós temos 8.750 calorias para uma massa de 2,5. O calor sensível da água, 2,5 não, 350, tá? Então a gente tem 350 gramas de água, 350, vezes o calor específico da água, que é de 1 caloria, vezes a variação de temperatura. Temperatura final é o que nós desejamos saber, e a temperatura inicial foi informado que era 20. Tá? Então, nós chegamos nesta expressão aqui. Tá? Vou trabalhar com ela, vou isolar a temperatura final menos 20. Tá? Então, temperatura final menos 20, ela vai ter que ser igual aos 8.750 dividido por 350, tá? E nesse caso, né, 8.750 dividido por 350, a gente vai chegar no valor de 25, né? 25 exatamente, né? Podemos simplificar aqui, eles são 25 vezes. Tá? Então, a temperatura final menos 20, ela vai ter que ser igual a 25. Tá? Trabalhando com essa expressão, nós teremos que a temperatura final, ela vai ser, então, 25 mais 20, no que resulta para nós, então, numa temperatura de 45 graus Celsius. Tá? Então, nós temos essa solução. Tá? Então, com a queima de 2,5 gramas de castanha, tá, crua, você conseguiu fornecer uma quantidade de calor útil de 8.750 calorias para a água, o que fez elevar a temperatura da água em 25 graus Celsius, resultando então que a temperatura da água passa a ser 45, e a nossa resposta é a alternativa C. Tá? Pessoal, se esse vídeo foi útil para você, se você gostou desse vídeo, deixa seu like, se inscreve no canal para continuar tendo acesso a conteúdos como esse. Ótimos estudos, grande abraço e fui!